Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. E nessa aula a gente vai dar continuidade à aula anterior, a aula de número 30, em que a gente estava trabalhando com um problema sobre operadores inversíveis. Tá? Na aula 30, para quem não assistiu, volta lá e assiste primeiro, a gente resolveu um problema que era o seguinte: era dado um operador linear, R3 em R3, tá? Definido da seguinte forma: T de 1, 1, 1 é igual a 1, 0, 0, ou seja, a imagem do vetor de coordenadas 1, 1, 1 é o vetor 1, 0, 0. A imagem do vetor menos 2, 1, 0 é o vetor 0, menos 1, 0. E a imagem do vetor menos 1, menos 3, menos 2 é o vetor de coordenadas 0, 1, menos 1. E aí, nessa questão, era solicitado para verificar se esse operador é inversível e, no caso, em caso positivo, caso seja inversível, determinar o operador inverso. E a gente fez isso da seguinte maneira. Primeiramente, a gente determinou uma fórmula para T de x, y, z. Tá? A gente determinou uma fórmula para isso. A gente obteve a matriz do operador T. A gente inverteu a matriz do operador T. E aí a gente obteve a fórmula para o operador inverso, que é menos 1 de x e z. Né? Então a gente teve que fazer tudo isso para resolver esse problema. Lembrando que a gente só conseguiu determinar a inversa da matriz de T, pois o determinante dessa matriz, da transformação T, é diferente de zero. Certo? Então foi todo esse procedimento realizado no vídeo anterior, onde a gente resolveu essa questão seguindo esse passo a passo aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora é tentar resolver de outra maneira, tá bom? Então, para essa outra maneira, é importante lembrar de uma propriedade que foi explicada na nossa primeira série de aulas sobre operadores inversíveis, lá na aula 29. Na aula 29 eu falei que existe uma propriedade dos operadores inversíveis que diz o seguinte: se T é um operador inversível, então o que acontece é o seguinte: T transforma a base em base. Tá? Então, se B é uma base do espaço vetorial, T de B, a imagem dos vetores dessa base, também vai ser uma base do espaço vetorial, no caso em que T é um operador inversível. Vou explicar, vai ficar mais claro para a gente entender uma solução diferente dessa daqui, uma solução que na prática é mais simples também. Tá? Bom, o que o problema forneceu para a gente foram essas informações. Então, a gente tem um operador do R3 no R3, R3 em R3, e esse operador está pegando o vetor de coordenadas 1, 1, 1 e transformando no vetor 1, 0, 0. Está pegando o vetor menos 2, 1, 0 e transformando no vetor 0, menos 1, 0. E está pegando o vetor menos 1, menos 3, menos 2 e transformando no vetor 0, 1, menos 1. Mas olha que interessante. Esses três vetores aqui, isso aqui é o operador T que está fazendo, transformando esses vetores naqueles vetores. Bom, o que é interessante para a gente é analisar que esses três vetores formam uma base do R3, que eu vou chamar de B1. Tá? Então, quem que é a base B1? É a base que é composta por esses vetores aqui. Tá? Então, B1 tem os vetores 1, de coordenadas 1, 1, 1, menos 2, 1, 0 e menos 1, menos 3, menos 2. Isso daqui é uma base do R3 e você pode mostrar isso verificando se esses vetores são linearmente independentes e se eles geram todos os vetores do R3. Tudo bem? Bom, é interessante também perceber que esses vetores aqui formam também uma base do R3, que eu vou chamar então de B2. Esses vetores aqui também formam uma base do R3. Eu chamei de B2, então B2 tem os vetores 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 e 0, 1, menos 1. Esses três vetores tem como você mostrar que esse conjunto aqui é uma base do R3, ou seja, que esses três vetores são linearmente independentes
e que esses vetores geram todo o R3. Bom, se eu mostro que esses três vetores formam uma base do R3 e que esses três vetores também formam uma base do R3, eu estou mostrando para vocês o quê? Que a minha transformação T pega um vetor de uma base e transforma em um vetor de outra base, ou seja, transforma a base em base. Pega o vetor dessa base, transforma em outro vetor dessa base, pega o vetor dessa base, transforma em outro vetor dessa base. Então, isso significa, na prática, que a base B2 nada mais é do que a imagem dos vetores da base B1. E como essa transformação, esse operador linear transforma base em base, a gente conclui que ele é um operador inversível. Então, para mostrar que ele é um operador inversível, bastava mostrar que B1 é uma base e B2 é uma base. E como os vetores de B2 são imagens dos vetores de B1, isso significa que essa transformação, esse operador transformou base em base. Tá bom? Então, isso na prática é fácil de visualizar. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai proceder de maneira inversa ao que a gente fez anteriormente. Anteriormente, eu tive que obter a expressão para t de x, y, z primeiro, para depois conseguir obter a expressão para o operador inverso, t-1 de x, y, z. E agora, o que eu vou tentar fazer é chegar direto nessa expressão aqui para t-1 de x, y, z. Tá? Esse operador inverso, o que ele faz? Ele faz o caminho inverso do que t está fazendo. Ou seja, ele pega o vetor 1, 0, 0 e transforma no vetor de coordenadas 1, 1, 1. Isso aqui é o que o operador inverso, que é menos 1, faz. Tá? Isso aqui também, ó. Pega o vetor de coordenadas 0, menos 1, 0 e transforma em menos 2, 1, 0. Então, isso aqui que t menos 1 faz. E aqui também. Bom, o que é interessante para a gente, então, é o seguinte. Eu vou reescrever o que está aqui em cima que o problema forneceu da seguinte maneira. Eu sei que t menos 1 de x, y, z, aliás, vou colocar logo as coordenadas do vetor, t menos 1 de qual vetor? De 1, 0, 0. A imagem do vetor 1, 0, 0 através do operador inverso é o vetor 1, 1, 1. Correto? Então, o inverso está aqui. O operador transforma o vetor de coordenadas 1, 1, 1 no vetor de coordenadas 1, 0, 0. O operador inverso, então, pega o vetor 1, 0, 0 e a imagem dele vai ser o vetor 1, 1, 1. Caminho inverso aqui. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa nos outros casos aqui. Então, a imagem, através do operador inverso, que é menos 1, do vetor 0, menos 1, 0, é o vetor menos 2, 1, 0. E a imagem, através do operador inverso, do vetor 0, 1, menos 1, é o vetor menos 1, menos 3, menos 2. Bom, olha que interessante que a gente fez aqui. A gente obteve as imagens dos vetores de uma base, tá? Lembrando que B2 que é composto pelos vetores 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 e 0, 1, menos 1, tá? É uma base do R3. Você pode confirmar isso a título de exercício, fazer aí, confirmar que esses vetores são linearmente independentes e que eles geram o R3. Tá bom? Então, isso é interessante para mim, porque agora, a partir dessa abordagem, eu consigo uma expressão para t-1 de x, y, z para o operador inverso, sem precisar obter uma imagem para o operador t de x, y, z primeiro. Então, é direto. Já vou chegar nessa expressão diretamente. Tá bom? Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. O que eu preciso é escrever qualquer vetor de coordenadas x, y, z do R3 como combinação linear dos vetores dessa base. Tá? Essa base que, na prática, é uma base do domínio desse operador inverso. Tá? Então, esse operador inverso tem na base dele, no domínio dele, esses vetores aqui. Então, esses três vetores são da base do domínio do operador inverso. E aí, eu vou escrever, então, um vetor de coordenadas x, y, z qualquer,
como combinação linear desses três. Então, vai ser A, que é um múltiplo, né? A sendo um número real, um múltiplo desse primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor, 0 menos 1, 0, mais C vezes o último vetor, 0, 1 menos 1. Bom, então aqui o que eu vou fazer agora é tentar encontrar os coeficientes A, B e C. Para fazer isso, então, a gente vai proceder como a gente fez no vídeo anterior. O A vai multiplicar pelo vetor de coordenadas 1, 0, 0. Então, A vezes 1 dá A vezes 0 dá 0 e A vezes 0 dá 0. O B, que vai multiplicar pelo vetor de coordenadas 0 menos 1, 0. B vezes 0 dá 0. B vezes menos 1 dá menos B. E B vezes 0 dá 0. E C vai multiplicar pelos vetores 0, 1, menos 1. Pelo vetor de coordenadas 0, 1, menos 1. C vezes 0 dá 0. C vezes 1 dá C. E C vezes menos 1 dá menos C. Bom, então isso aqui vai ficar x, y, z igual, vou efetuar a adição desses três vetores. Abscissa mais abscissa mais abscissa, A mais 0 mais 0, dá 0 menos B mais C, dá menos B mais C, 0 mais 0 menos C, dá menos C. Pela igualdade de vetores do R3, dois vetores são iguais, C e somente C, abscissa igual a abscissa, ordenada igual a ordenada e cota igual a cota. Portanto, o A tem que ser igual a X. Menos B mais C tem que ser igual a Y. E menos C tem que ser igual a Z. Bom, isso daqui eu não preciso nem fazer matriz aumentada e etc. para resolver, como a gente teve que fazer na questão anterior, já que é um sistema muito mais simples e que a resolução dele já está na cara para a gente. Veja bem, se menos C é igual a Z, multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu vou obter que C é igual a menos Z. Já obtive, então, o coeficiente C da minha combinação linear. O A é igual a X, já está aqui de cara, não preciso mexer em nada. O A é igual a X. Quem que vai ser o B, então, que é quem está faltando aqui? Bom, vou pegar essa expressão, menos B mais C igual a Y. Menos B mais C igual a Y. Eu sei que o C vale menos Z. Então, peguei essa equação, menos B mais C igual a Y. No lugar do C, eu vou trocar por menos Z. Então, vai ficar menos B mais menos Z igual a Y. Então, vai ficar menos B mais com menos dá menos Z igual a Y. Agora, eu vou isolar o B. Para isolar o B, o que eu vou fazer? Vou passar o menos Z para lá positivo, não é isso? Ou efetuar a adição de mais Z dos dois lados. Então, vai ficar menos B é igual a Y mais Z. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente vai ter que B é igual a menos Y menos Z. Então, eu achei a expressão para B. B é igual a menos Y menos Z. Encontrei, então, os coeficientes dessa combinação linear, de forma que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores da base V2, sendo A, B e C coeficientes obtidos dessa forma, certo? Então, eu sei que o A é X, eu sei que o B é menos Y menos Z, então deixa eu melhorar aqui. O B é menos Y menos Z, multiplicado pelo vetor de coordenadas 0 menos 1, 0, mais o C, que é menos Z, multiplicado pelo vetor 0, 1, menos 1. Correto? Então, bom, tendo feito isso, agora a gente vai obter a fórmula, então, para esse operador inverso. Deixa eu só verificar aqui se está certinho. Né? A gente obteve x menos y menos z e menos z. Ok. Bom, agora, está fácil. Se qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores, com coeficientes x, menos y menos z e menos z, respectivamente, então a gente consegue determinar
a transformação T-1. Tá? O operador inverso T-1. O operador inverso T-1 de x, y, z, né? Como x, y, z é dado por essa expressão toda, então esse operador inverso é a mesma coisa que o operador inverso no lugar de x, y, z, eu vou substituir por toda essa expressão aqui. Então vai ficar x, 1, 0, 0, mais menos y menos z, 0 menos 1, 0, mais menos z, 0, 1, menos 1. Tá? Então, no lugar de x, y, z, substituir essa expressão, que nada mais é do que a combinação linear dos vetores dessa base do R3 com esses coeficientes aqui. E aí a gente aplica de novo aquela historinha aqui, a imagem de uma combinação linear de vetores é a combinação linear das imagens desses vetores com os mesmos coeficientes. O que significa isso? O coeficiente x vai multiplicar pela imagem através do operador inverso do vetor 1, 0, 0. Mais o coeficiente menos y menos z multiplicado pela imagem através do operador inverso do vetor 0 menos 1, 0. Mais o coeficiente menos z multiplicado pela imagem do operador inverso do vetor 0, 1, menos 1. Evidentemente, me foi fornecido no problema a imagem desses vetores. A gente escreveu aqui, né? Na verdade, o problema forneceu a imagem dos vetores do operador linear T. Mas, como eu mostrei para vocês, que esses vetores de coordenadas 1, 1, 1, menos 2, 1, 0, menos 1, menos 3, menos 2, são uma base. E que as imagens desses vetores, que são os vetores 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 e 0, 1, menos 1, também são uma base do R3. Então, isso, e decorrência disso, esse operador é inversível, já que transforma vetores de uma base em vetores de outra base. Tá? E aí, a partir dessa informação fornecida do problema, eu pude escrever essas expressões aqui. Tá? Então, a imagem desse vetor, através do operador inverso, é esse. A imagem do vetor 1, 0, 0, através do operador inverso, o vetor 1, 1, 1, e assim por diante. Então, eu já obtive o que eu preciso para substituir aqui. O que é que eu vou substituir aqui? Eu vou repetir o x. E onde tem esse t menos 1 de 1, 0, 0, ou seja, a imagem através do operador inverso do vetor 1, 0, 0, a gente já sabe que é o vetor 1, 1, 1. Mais menos y menos z, que é o coeficiente. A imagem, através do operador inverso, do vetor 0 menos 1, 0, é o vetor menos 2, 1, 0. Então, menos 2, 1, 0. Mais o coeficiente menos z, a imagem desse vetor 0, 1, menos 1, através do operador inverso, é menos 1, menos 3, menos 2. Bom, agora é só fazer continha. O x vai multiplicar por esse vetor, então x vezes 1 dá x, x vezes 1 dá x, e x vezes 1 dá x. Agora vamos lá. Menos y menos z vai multiplicar por menos 2, então vai fazer uma distributiva aqui. Ó. Então vai ficar mais 2y mais 2z. Menos y menos z, ao multiplicar por menos 2, que é a abscissa, então isso daqui vai ficar menos 2 vezes menos y, 2y. Positivo. E menos 2 vezes menos z, mais 2z. Ok? Então aqui foi a abscissa. Vamos lá, ordenada. Pega esse coeficiente e multiplica por 1. Então, menos y menos z vezes 1 dá menos y menos z. E menos y menos z vezes 0 dá 0. Está aqui o terceiro vetor. E por último, mais o último vetor, menos z vezes menos 1 dá z positivo. Menos z vezes menos 3 dá 3z positivo. E menos z vezes menos 2 dá 2z positivo. Efetuando a adição, o que a gente vai obter? Abscissa mais abscissa mais abscissa. X mais 2y mais 2z mais z. Então vai ficar x mais 2y mais 2z mais z dá mais 3z.
ordenada mais ordenada mais ordenada. Então, x mais y, x menos y menos z mais 3z. Então, x menos y menos z mais 3z. Bom, é evidente que menos z mais 3z vai dar mais 2z. Então, vou colocar logo direto aqui, mais 2z. E por último, x mais 0 mais 2z fica x mais 2z. Então, eu acabei de chegar na expressão para esse operador inverso. T menos 1 x, y, z é assim definido. Bom, foi bem mais rápido chegar nessa solução. Tá? X mais 2y mais 3z, x menos y mais 2z e x mais 2z. Foi bem mais rápido chegar a essa solução, mas é importante perceber o seguinte. Eu só pude fazer isso porque eu tenho que mostrar que a base B1, que tem os vetores 1, 1, 1, menos 2, 1, 0, menos 1, menos 3, menos 2. Eu tenho que mostrar que esse daqui, B1, é a base do R3. Tenho que mostrar também que B2, que é um conjunto formado pelas imagens dos vetores de B1, ou seja, T de 1, 1, 1, T de menos 2, 1, 0, e T de menos 1, menos 3, menos 2, também formam uma base do R3. Esse conjunto, que na verdade a gente sabe as imagens desses vetores, e as imagens desses vetores são a imagem do vetor 1, 1, 1, através do operador T, é o vetor 1, 0, 0, esse problema fornecido. Então, o vetor 1, 0, 0, a imagem do vetor menos 2, 1, 0 é o vetor 0, menos 1, 0, e a imagem do vetor menos 1, menos 3, menos 2 é o vetor 0, 1, menos 1. Então, é necessário mostrar que esse conjunto B2 também é base do R3. E aí, com isso, eu estou mostrando que a minha transformação com o meu operador linear T fez o quê? Pegou vetores de uma base e transformou em vetores de outra base. Pegou vetores da base B1 e transformou em vetores da base B2. E como o meu operador linear T fez isso, transformou base em base, então isso significa que esse operador é inversível e, por consequência, eu consigo proceder dessa forma aqui para encontrar a solução desse problema de maneira mais rápida, tá bom? Então, como é que verifica se B1 é uma base? Como é que verifica se B2 é uma base? Verifica se os vetores são linearmente independentes e verifica se os vetores geram R3, tá bom? Isso, para quem não lembra como fazer, volta nas minhas aulas, lá tem uma aula explicando sobre a base de um espaço vetorial, tá bom? Bom, desejo a todos bons estudos, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Eu sou o professor Felipe Coriolano, precisando de qualquer coisa, podem comentar aí nos vídeos e a gente está aqui para ajudar. Bons estudos a todos.